Boa noite, saúde, paz e prosperidade. Sejam todos muito bem-vindos a essa noite especial de celebração ao nosso Deus. Nós estamos debaixo de uma atmosfera de louvor, uma atmosfera de adoração, querido, e é maravilhoso celebrar o nome do Senhor, exaltar ao nome dEle. Amém? Podeis tomar os vossos assentos em nome de Jesus. Aleluia. Eu quero louvar ao Senhor pela vida de cada levita, pela dedicação de cada um, dos que estão aqui e dos que não estão aqui também, servindo hoje. O Senhor tem abençoado ricamente a vida de vocês no serviço do reino. E vocês que estão sempre aqui dividindo o altar com o pastor nessa missão, né? Eu louvo pela dedicação de cada um. Sejam abençoados nessa noite em nome de Jesus. Amém. Queridos, eu preciso compartilhar algo de Deus nessa noite. Temos muita programação ainda. Mas antes de compartilhar algo com Deus, eu gostaria de perguntar: tem alguém aqui que considera que sabe nadar? Pastor, eu sei nadar. Sabe nadar? Olha que o Pacheco diz que sabe nadar, né? É um peixe dentro d'água? Deixa eu fazer outra pergunta. Pacheco, me diga uma coisa. Você consegue nadar sem mexer as mãos e as pernas? Impossível. Não consegue nadar sem mexer as mãos e as pernas. Deixa eu falar algo para você. Louvar a Deus é como nadar. Não dá para fazer sem mexer as mãos, as pernas, sem mexer a boca. Você sabia disso? Então, se você chegar num ambiente de adoração e não mexer as mãos e as pernas, você vai afogar no rio. No rio da glória de Deus. Outra coisa, você sabia que numa partida de futebol, se um time se recusa a jogar, ele para e sai, ele desonra o adversário e ele pode até ser punido por isso, em pontuações, em jogos fora de casa e em multa financeira, porque ele desonrou. Por quê? Porque eles foram lá para quê? Para jogar. Foi para isso que eles foram lá. Porque se não fosse para jogar, eles não teriam ido. Eu quero trazer esse mesmo exemplo. Quando nós viemos para a casa do Senhor e não louvamos, não adoramos, nós estamos desonrando a Deus. Porque nós viemos para cá justamente para isso. Eu confesso para vocês, como pastor, se tem uma coisa que me incomoda é ver um crente que já tem tempo de crente olhando o louvor na igreja, olhando o culto assim, parado. Irmãos, eu confesso para vocês, isso me incomoda demais. Porque eu sinto que nós estamos desonrando a Deus. Sinto que Deus não está sendo honrado. Se a gente veio para louvar e adorar e fazer o culto, nós vamos adorar a Deus. Culto não se assiste, culto se faz a Deus. A gente assiste um filme, uma apresentação de teatro, em um anfiteatro. A gente assiste algumas coisas, mas culto a Deus a gente faz o culto. Como, pastor? Entregando louvor a Deus, orando a Deus, exaltando a Deus, sendo edificado pela orientação da palavra de Deus. Amém? Então, quantos estão aqui para adorar o Senhor? Glórias. Amém, Jesus. Glória a Deus. Hoje eu quero falar sobre rompimento. Quem recebeu uma mensagem aí dizendo assim: venha receber seu rompimento? Amém. Então, além de entregar o seu culto a Deus, e enquanto você adora, enquanto você abre o seu coração, sabe o que é melhor? Que todas as áreas da nossa vida vão sendo abençoadas. Porque por mais que a gente possa dar louvores a Deus, nós sempre somos os mais recompensados. Nós sempre somos os que mais recebem de Deus. Deixa eu falar algo para você. Deus nunca vai ficar devendo ninguém. Deus não deve ninguém. Ninguém nunca vai poder falar assim: não, eu já fiz muito para Deus, mais do que Deus fez por mim. Nunca, impossível. Primeira coisa, Deus te deu a vida. Pronto. 1000-0 para Deus. Já ganhou todas as possibilidades. Então, não tem como, irmãos. Deus é maravilhoso. Maravilhoso.
Aleluia. Eu preciso apenas, lembrei de uma situação, quero confirmar um texto da palavra do Senhor. Amém, Jesus. Obrigado, Pai. Amém. Nós vamos ler alguns versículos que falam sobre uma promessa de Deus. A Bíblia está repleta de promessas e eu quero compartilhar uma dessas promessas que está em Isaías 45, versículo 2, Isaías 10, 27 e Naum 1, versículo 13. Aleluia, Jesus. Obrigado, Senhor. Diz assim, na versão que eu tenho aqui: eu irei diante de ti e endireitarei os caminhos tortos. Endireitarei os caminhos tortos. Quebrarei as portas de bronze e despedaçarei os ferrolhos de ferro. Aleluias. Isaías 10, 27 diz assim, Isaías 10, 27: e acontecerá que naquele dia, que a sua carga será tirada do seu ombro, e o seu jugo do teu pescoço, e o jugo será despedaçado por causa da unção. Naum, capítulo 1, versículo 13: mas agora quebrarei o seu jugo de cima de ti e romperei os teus laços. Naum 1, versículo 13. Todas as promessas de Deus descritas na sua palavra, e nós cremos que nós somos filhos de Deus por meio de Abraão. Nós somos descendentes de Abraão pela fé. Aquilo que Deus prometeu ao seu povo, a geração de Abraão, Ele prometeu a nós, porque nós também somos filhos de Abraão. Outro dia eu ministrei uma palavra especificamente sobre isso. Creia nas palavras de Deus, nas promessas de Deus da antiga aliança, são para você também. Você que é povo de Deus, você que crê como Abraão creu, em nome de Jesus. Então aqui há promessas de rompimento, laços que serão cortados, laços que amarram, laços que impedem, laços que prendem. Fala sobre jugos pesados que impedem uma pessoa de caminhar livremente, de romper livremente, de prosperar. E a palavra do Senhor nos promete que por causa da unção, todo jugo será despedaçado. Eu quero ministrar uma unção sobre a sua vida nessa noite, ao final dessa palavra. E ao ministrar essa unção sobre a tua vida, todo jugo que há sobre você, se houver algum tipo de jugo te amarrando, te impedindo, vai ser quebrado em nome de Jesus. Você vai romper. Você receberá um rompimento de Deus. Eu creio que hoje haverá milagres neste lugar, nessa noite, em nome de Jesus. E você vai cantar: receba o meu milagre, receba o meu milagre essa noite. Amém? Então essa é a minha expectativa e a fé no meu coração, igreja, de ver o sobrenatural de Deus neste lugar. O Senhor já está aqui. Não há impossíveis para o nosso Deus. Então, o que é um rompimento? Nós estamos falando sobre viver um rompimento. O rompimento, querido, é a quebra de barreiras que limitavam ou que limitam a sua vida. Isso é um rompimento. Talvez você esteja contido por uma barreira
E você precisa romper com essa barreira. Há pessoas que estão contidas na vida espiritual, na vida emocional, familiar, financeira, e elas não rompem, elas precisam de um rompimento. Se você for ver alguns sinônimos da palavra rompimento, você vai ver frecha ou quebradura, ou é como se fosse uma parede, e essa parede está na sua frente e te impede de romper. Até aqui você chegou, mas não consegue mais. E o rompimento é a quebra dessa barreira, para você romper, em nome de Jesus. Quando Deus fez o homem, Deus já fez o homem com tudo necessário para ele prosperar. Deus não deixou nenhum impedimento. Diga assim: Deus nos deu tudo para vivermos sobre essa terra em paz, feliz e próspero. Mas muitas pessoas estão contidas por causa do pecado, por causa das consequências do pecado, por causa das legalidades que elas dão ao pecado, e elas estão contidas. Então, existem muitas pessoas que elas estão paralisadas, existem barreiras na vida delas, e elas não conseguem romper de forma nenhuma. A realidade é que todos nós reclamamos em algum momento da vida de algumas limitações, de alguns impedimentos. Às vezes nós até falamos assim: parece que a minha vida está amarrada. Meu Deus, talvez já aconteceu com você. Em algum momento: Senhor, parece que minha vida está amarrada, parece que eu não saio do lugar, estou patinando aqui há tanto tempo, né? Talvez você esteja contido por alguma barreira de contenção, e você precisa de um rompimento sobrenatural de Deus. Há casamentos que nunca dão certo, há famílias que só vivem confusão, né? Existem pessoas que nunca conseguem sair das dívidas. Anos e anos e anos e anos passam, e parece estar amarrado ali, nunca consegue sair das dívidas. Gente que nunca consegue largar um vício. Eu já fiz de tudo, pastor, para largar isso, eu não consigo, não dou conta, eu vou me entregar de vez. Você sabia que há situações assim? Então essas barreiras, elas podem ser físicas, podem ser mentais e podem ser também espirituais. Talvez a barreira que está contendo você possa ser uma barreira física, uma barreira mental, algo na sua mente, ou algo espiritual que está travando e amarrando a sua vida. Você vai nessa noite receber um rompimento em nome de Jesus. Primeiro vamos lá, barreiras físicas. Quando o Senhor estava me dando essa mensagem, o Senhor me lembrou desse texto aqui, Lucas 19, do 1 ao 3. Barreiras físicas. Lucas 19, do 1 ao 3. Entrando em Jericó, Jesus atravessava a cidade. Eis que um homem rico chamado Zaqueu, chefe dos publicanos, procurava ver quem era Jesus, mas não podia por causa da multidão, por ser ele de pequena estatura. Agora você imagina, aqui está a multidão, e aqui está o Zaqueu, querendo ver do outro lado, querendo ter uma experiência com Jesus também. Há pessoas que o que está contendo elas é uma barreira física, é uma doença, uma enfermidade, e aquela enfermidade veio na vida daquela pessoa e limitou a vida dela. Ela ficou limitada por causa de uma enfermidade, ou por causa de uma deformidade física, ou por causa da sua estatura, sabe? Ou talvez por falta de algum tipo de apoio. Há pessoas que elas estão contidas por causa da pobreza, a extrema pobreza. Pessoas que se sentem limitadas, porque lhes falta o básico, lhe falta o pão para comer, lhe falta uma roupa para vestir, e por causa disso a pessoa diz: eu não posso ir em tal lugar, eu não tenho uma roupa para ir.
Eu não posso ir porque eu não tenho calçado para ir. Então ela fica ali limitada. Algo está contendo ela no físico, no financeiro. Ela sonha, tem projetos, ela tem desejos, mas ela diz: eu não posso comprar isso. Contidas por uma barreira física, algo financeiro. Outras pessoas, porque têm uma deficiência, elas estão contidas por uma situação assim. Pessoas que por causa disso se acham inferior, por causa de um problema físico, não vão a lugar, não participam de eventos. Talvez você foi contido em algum momento da sua vida por alguma questão assim. Eu gostaria tanto de viver isso, pastor, na minha vida. Eu gostaria tanto de ter um dia assim. Mas você não está vivendo, você não viveu, e você vê impedimentos. Uma barreira de contenção física. Nós vamos orar por um rompimento nessa área na sua vida. E você vai romper limites em nome de Jesus. Você vai romper limites em nome de Jesus. Existem pessoas que estão contidas porque elas gostariam de ter apoio. Elas dizem: é porque ninguém me apoia, eu não tenho apoio de ninguém. João capítulo 5, versículo 7. Obrigado pela água, em nome de Jesus. Olha só esse texto. O enfermo respondeu: Senhor, não tenho ninguém que me ponha no tanque quando a água é agitada. Quando tento entrar, outro enfermo chega antes de mim. Ele estava dizendo que qual era a barreira, o que limitava ele? É porque faltava alguém para. Talvez você já viu alguém assim, ou você já viveu assim. Se eu tivesse apoio, mas eu não tenho, pastor, ninguém que me apoie lá em casa. Aí eu tenho que fazer tudo, eu tenho que sustentar a casa, ninguém me ajuda, eu sou sozinho, ninguém sabe, é só eu que trabalho. É por isso que nada anda, porque eu estou contido, porque falta apoio para mim. Tem pessoas que pensam assim. Elas se sentem contidas, paradas, simplesmente pelo fato de talvez não ver apoio. O Zaqueu, ele era pequeno, mas ele disse: eu vou fazer alguma coisa. Essa multidão não vai me conter. Eu vou subir na árvore, eu vou ver Jesus. Nada vai me impedir. Ô querido, se a tua barreira é uma enfermidade, uma deformação física, eu creio que Jesus pode te curar hoje, agora, nessa noite. Eu creio que Jesus pode abrir portas na sua vida e você pode romper. E você viverá um rompimento em nome de Jesus. Barreiras mentais. 2 Coríntios capítulo 10, versículo 5. Há pessoas que elas estão contidas por barreiras mentais. Elas precisam de um rompimento na sua maneira de pensar. Elas precisam de um rompimento na mentalidade. Põe na versão NTLH, por favor. Pode projetar a partir do versículo 5 para 4, por favor. Olha esse texto. As armas que usamos na nossa luta não são do mundo, são armas poderosas de Deus, capazes de destruir fortalezas, e assim destruímos ideias falsas e também todo orgulho humano que não deixa as pessoas conheçam a Deus. Dominamos todo o pensamento humano e fazemos com que eles obedeçam a Cristo. Tem gente que está vivendo uma vida limitada porque ela tem ideias falsas na sua cabeça. Ela tem mentiras que o diabo colocou. Ontem o líder estava ministrando aqui para os jovens. Eu peguei um pedacinho da live e ele estava falando assim: tem gente que defende uma ideia, briga por uma ideia. Aí você pergunta para ela: você sabe o que significa que você está defendendo? O que é isso? A pessoa não sabe, né? Ela colocou ideias falsas na cabeça dela.
Então tem muita gente que está contido por causa da maneira de pensar. A sua maneira de pensar, sua forma própria de pensar. Tem gente, irmãos, que precisa expandir a mente. Eu só quero se for desse jeito. Eu só vi se for desse jeito. Eu só faço se for desse jeito. Quando eu cheguei aqui na igreja, para pastorear a igreja, eu trouxe uma ideia que eu aprendi a arrumar as cadeiras da igreja. Aí eu fui, bom, tem que ser desse jeito aqui. Desse jeito. Aí de repente, irmão, o irmão começava, às vezes eu chegava, as cadeiras estavam arrumadas de outro jeito. Aí eu ia lá para mudar. Aí de repente Deus falou comigo, peraí, não é só do jeito que você pensa. Um dia eu lembro que eu cheguei aqui e essas cadeiras estavam organizadas de uma maneira que eu achei linda, tão linda. Usaram as verdes e fizeram um contorno nas brancas. Eu sei que ficou um negócio assim diferente. Não é só a nossa forma de pensar. Tem pessoas que se não for do jeito dela, ela não quer. Se não for da maneira dela, ela acaba abrindo mão de tudo, desistindo de tanta coisa. Porque ela não consegue aceitar outra ideia. Só a ideia que está lá. E se a ideia que está lá for contra a palavra de Deus, for uma ideia falsa, sabe o que faz uma pessoa romper? Quando a sua mente é capturada pelo Evangelho e ela passa a obedecer a Cristo. Então há muitas pessoas assim, sabe, querido, ela está condicionada a somente aquilo que é a sua maneira de enxergar, somente a sua maneira de pensar, somente a sua própria ideia. E por que alguém pensa assim, pastor? Primeiro, tradição e costume. Primeira coisa que prende a mente das pessoas a ser pequena são as tradições e os costumes. Não pensa numa coisa terrível, é tradição. Foi a tradição dos fariseus que mataram Jesus. Eles não aceitavam que o Messias viesse daquele jeito, daquela forma. Eles não aceitavam que o Messias sentasse com pecadores. Porque, segundo a tradição deles, eles não aceitavam sequer o fato de os discípulos comessem e lavar as mãos, porque era tradição, e a tradição tem que ser levada à risca. Aí quando alguma coisa foge da tradição da pessoa, ela diz, não pode, não tem como, Deus não pode fazer isso, porque está fora da minha tradição. Querida, a nossa tradição é desse tamanhozinho assim, e o nosso Deus é imensurável. Estamos limitando a Deus as nossas tradições. Deus não está na nossa bolinha, no nosso mundinho pequeno, não, que Ele tem que fazer só da forma que a gente pensa. As pessoas que estão com barreira de contenção na mente, elas estão presas na sua bolha, no seu mundinho, que só aceita a sua forma de pensar, e por isso a vida delas não rompe. Porque quando Deus vai trazer um rompimento de uma maneira diferente, ela não aceita, ela não acredita. Ela está condicionada, travada à sua maneira de pensar. Vou dar um exemplo. Não queria usar esse, mas o que apareceu na mente agora foi esse. Visão celular na igreja. Isso eu não aceito, é do diabo, não tem como. Mente apenas na forma da pessoa interpretar. Olha como a igreja rompeu com a visão. Foi Deus que fez, foi Deus que dá o crescimento, não é o método. Mas nós temos que acreditar, mudar a nossa mentalidade. Tem pessoas que você está falando para ela, vai dar certo aqui, vamos lá, e ela não consegue ver, ela não consegue enxergar. Você tenta abrir a mente dela, mas você não consegue. Por quê? Ela está presa, contida pela sua própria mentalidade, contida pelo seu próprio pensamento. O povo de Israel viveu isso. Depois de viver tantos milagres, tantas provisão de Deus, os espios foram ver a terra. 12 homens olharam a terra, voltaram depois de dias, trouxeram o relatório.
10 deles, realmente a terra é boa, é ótima, mas não dá para a gente conquistar a terra. Os inimigos são gigantes. O povo daquela terra, eles olham para nós e nos vê como gafanhoto, e a gente se sente como gafanhoto diante deles, pequenininhos. Mais 2, ei, Deus nos prometeu, Ele vai nos dar a terra é uma benção, vamos partir para cima, Deus vai nos dar. Outra mentalidade, outra forma de enxergar, outro pensamento. Você já viu a história do vendedor de sapato, da empresa? Eu vi isso muito tempo atrás, em um curso de marketing. Visão. Uma determinada empresa mandou para um país um vendedor de calçados. Era uma fábrica de calçados. Ele chegou lá, analisou, ligou para a empresa: olha só, não fabrica nenhum calçado para cá, eu estou voltando, porque aqui todo mundo está descalço, ninguém usa calçado aqui, ninguém vai comprar calçado, todo mundo aqui, o costume é só andar descalço. Voltou. A empresa mandou outro vendedor, o outro foi. Quando ele chegou lá, ele ligou desesperado: pode aumentar a fabricação, porque aqui ninguém usa calçado, eu vou vender calçado para todo mundo, pode aumentar, triplica essa produção aí. Visão. Tem gente que está limitado pela maneira de pensar. Você precisa de um rompimento na sua mente. O Espírito Santo, ele vai tocar teu coração, ele vai te convencer do pecado, da justiça, do juízo. Ele vai mudar a tua mentalidade para você viver um rompimento. Para você viver um rompimento. Pastor, por que minha família não muda? Porque você só conduz a família só do jeito que você pensa. Já parou para pedir um conselho? Uma orientação? Um direcionamento? Está vendo? Querido, as tradições faz isso com a gente. Na lei que eu nasci eu vou morrer. Uma tradição que a pessoa guarda no coração dela, carrega, e ela só quer viver com base naquela tradição. Decepções e feridas também causam barreiras na nossa forma de pensar. Por exemplo, tem gente que nunca mais acredita em relacionamento. Por quê? Porque um dia uma decepção, uma traição, uma frustração feriu essa pessoa. Tem mulher, por exemplo, que diz assim: homem nenhum presta. Eu tenho certeza que a minha esposa discorda de você. A sua também discorda, né, Lideli? A sua também, né? Sabe? Porque a pessoa viveu uma frustração, uma decepção, criou-se uma maneira de pensar, uma mentalidade. E a partir de então ela acha que ninguém mais presta. E ela não confia mais em ninguém. Ela não se aproxima mais de ninguém. E isso, querido, está contendo a vida dela. Deus quer colocar do lado dela amizades, relacionamentos que vão ajudá-la, que vão abençoá-la, mas ela não confia em ninguém. Não, eu não tenho que confiar em ninguém. E ela ainda sai falando para os outros: ei, não confia em ninguém, porque eu vivi uma experiência. Não confia não. Ainda de causar uma contenção na própria vida por causa da sua mente, vai gerando essa contenção na mente dos outros, dizendo que nós não temos que confiar em ninguém. Isso são, querido, barreiras mentais que vêm com as decepções e feridas. O que mais, pastor? A cultura de uma região, a cultura de um país, irmãos, a cultura. Se você chegar em um lugar, dependendo da cultura, você não é aceito lá. O próprio Jesus, quando chegou na sua terra, não foi bem aceito. Às vezes a maneira de pensar cultural impede. Maneira de pensar cultural
de uma região. Isso é uma questão tão séria que pode envolver a área espiritual muito. Às vezes há pessoas que dizem assim: olha, determinada cidade o povo tem uma maneira de pensar assim, porque é uma cultura da cidade. E isso às vezes gera barreira de contenção. A pessoa vai aceitando tanto aquela cultura. Não, aqui o nosso costume é esse. A gente não abre mão. Se não tiver feijão, não é almoço. Porque no nosso costume, na nossa tradição, tem que ter feijão. Você, Rogério, recebeu uma viagem para Dubai. 7 dias de folga, tudo pago, restaurante. Só que lá não tem o feijão. Ah, eu não vou, porque se não tem o feijão... Vai, né, Lidemara? Sabe, irmão, cultura trava as pessoas. Deixa eu falar uma coisa para você. Por favor, me perdoe. Mas é a palavra de Deus para você. Principalmente as gerações mais vividas e mais experientes são as mais presas na questão cultural e tradição. E às vezes você impede o agir de Deus. Às vezes você impede, porque você não aceita de outra maneira. Você não aceita outra ideia. É só a sua maneira, sua forma de pensar. É só a sua maneira de agir. Continua aí, Devito, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. É coisa muda de teclado. Então, amados, veja que às vezes as barreiras de contenção são mentais, maneira da gente pensar. Há pessoas que elas estão contidas na sua maneira de pensar. Elas criaram o mundinho delas. Só vale o que ela pensa, só funciona do jeito dela, só se for da maneira dela. Ela não aceita, querido, sabe, mais nada na vida dela. Outra ideia, ela não aceita outra visão, outro ensinamento, outro posicionamento. E o pior é que nada está dando certo na vida dela, mas ela prefere culpar tudo e todos. Ela culpa tudo e todos. Só faz do jeito dela e não está funcionando. Só é do jeito dela e não está dando certo. Só é da maneira dela e não está dando certo. Mas todo mundo é culpado, menos a maneira dela pensar. Ela ficou presa em um mundinho ali. E ela precisa mudar isso, romper com isso, para ela viver um rompimento. Às vezes é mais fácil culpar tudo, todos, pelo nosso fracasso, pela nossa falta de rompimento, do que mudar a nossa maneira de pensar. Por isso que as pessoas culpam, porque é muito mais fácil eu culpar a tudo e a todos do que eu ter que mudar a minha forma de pensar. Irmãos, mudar a maneira de pensar é uma batalha. Eu descobri ao longo do tempo que, pela misericórdia de Deus, o Senhor tem mudado muito a minha maneira de pensar. Como, pastor? Por aquilo que eu escrevo. Eu tenho um material que eu estou escrevendo há 8 anos. Aí eu paro para ler hoje e disse: não, eu não penso mais desse jeito, deixa eu mudar isso aqui de novo. Eu não penso mais dessa maneira. Eu amadureci, eu aceitei uma ideia nova, eu aceitei uma visão nova, eu recebi uma revelação nova de Deus. Aleluias. Barreiras espirituais é outra forma de contenção que impede a vida da pessoa de romper. Efésios 6:12. Efésios 6:12. Olha o que diz esse texto: pois nós não estamos lutando contra seres humanos, mas contra as forças espirituais do mal que vivem nas alturas, isto é, os governos, as autoridades e os poderes que dominam completamente este mundo de escuridão. Então existem questões, queridos, que é uma questão espiritual, é uma falta de rompimento por causa de uma questão espiritual. Podem ser questões de vícios, amarras espirituais, até mesmo maldições, hereditárias ou não, que faz com que a vida da pessoa fique amarrada. Inclusive, eu quero aproveitar agora
esse parênteses aqui para me falar para você. Dia 17/3 agora nós temos DDD, Dia de Decidir Destino. Não deixe de participar. Você que ainda não foi para o encontro, você que está nos visitando, será um dia específico ministrando cura, libertação e restauração na sua vida, tá? Será algo poderoso de Deus. Começa a partir das 7h30 da manhã aqui até as 5 da tarde. Você vai ter um momento de almoço, vai ter lanche e um dia de decidir destino. Amém? Mas voltando aqui, querido, há pessoas que existem às vezes uma questão espiritual por trás do vício. Ela já tentou de tudo para largar o vício, ela não consegue largar aquele vício. Pode haver uma questão espiritual, uma barreira espiritual, e você precisa de rompimento. A Bíblia diz que Satanás ele anda como um leão, procurando oportunidade. E quando mais a pessoa peca, mais legalidade ela dá para o diabo amarrar a vida dela. O casamento, a família, a vida emocional, espiritual. Que você não tem ideia. Uma pessoa que sai, por exemplo, decidido a quebrar os princípios da palavra, sexo fora do casamento, uma vida promíscua, essa pessoa está amarrando a vida sentimental dela. Ela está dando a oportunidade para o diabo amarrar. E ela não vai prosperar emocionalmente, sentimentalmente, porque ela está fazendo isso, quebrando os princípios. Tem pessoas que estão amarradas por causa da legalidade que deu ao pecado. Diga misericórdia. Então, se você não consegue largar um vício, se você sente que a sua vida amarrada está atrasada, você precisa de um rompimento espiritual. Talvez exista alguma questão espiritual travando a sua vida. Você viverá esse rompimento nessa noite em nome de Jesus. Em Jesus nós encontramos solução para todos os nossos problemas. O Senhor Jesus pregou a sua mensagem inicial, foi: porque o Espírito do Senhor está sobre mim, para pôr em liberdade os cativos. A unção quebra todo jugo. A unção quebra toda a barreira de contenção. A unção. Nós vemos que o povo viveu escravo no Egito, com fardos de jugo pesado sobre eles, que eles gemiam, mas o Senhor os libertou. Quase que eu canto a canção do Fernandinho, né? Mas o Senhor me... Amém, Jesus. E eu quero mostrar aqui 3 coisas importantes que a gente pode observar na libertação do povo do Egito, que é necessário para a gente viver um rompimento. Além de tudo que já foi falado aqui, eles viveram no Egito preso durante 430 anos. Agora imagina um povo passar várias gerações como escravos. Com certeza a maneira de pensar deles estava destruída. A cultura do Egito já estava neles. Eles precisavam, mas o Senhor proveu uma maneira de resgatar esse povo. E quando o Senhor está libertando eles, tirando eles do Egito, rumo à terra que o Senhor prometeu, este episódio, querido, é muito interessante. Êxodo capítulo 13, versículo do 10 ao 12. E aproximou-se o exército egípcio. O povo de Israel viu a distância, correndo na direção deles, e ficaram terrivelmente atemorizados, e começaram a gritar ao Senhor por ajuda. Puseram até a dizer a Moisés: não havia bastantes sepulcros no Egito? Que necessidade havia de nos trazer para aqui, para acabarmos por morrer neste deserto? Para que é que tiraste-nos de lá? Nós sempre te dissemos que nos deixasse em paz, e que era muito melhor sermos escravos no Egito do que vir e morrer nesse deserto. Bom, imagina Deus ouvindo um negócio desse. Deus já tinha feito 10 sinais para tirar o povo de lá. Tirou de lá, na verdade 12 sinais, com os outros 2 que ele fez através de Moisés, para o povo acreditar. Mas o povo começou, na hora da primeira dificuldade, na hora que eles saíram, ficaram livres e viram a primeira dificuldade,
eles esqueceram o que Deus poderia fazer na vida deles. Então você quer viver um rompimento, querido? Centralize-se em Deus. Quando você centraliza sua vida em Deus, você não perde o foco de Deus. Nós não podemos perder o foco de quem Deus é. Ele é o Deus do impossível. Quando você não centraliza Deus na sua vida, você passa a duvidar do que Deus pode fazer na sua vida. E o que eles estavam vivendo era isso. No primeiro desafio, amados, eles esqueceram o que Deus poderia fazer na vida deles. Eles perderam o foco de quem Deus era. Eles perderam o foco de Deus. Eles começaram a achar que não era o suficiente para viver um rompimento. Eles começaram a achar que Deus não era poderoso o suficiente para livrar eles daquela situação. Isso é duvidar de Deus. Centralize sua vida em Deus, sua família em Deus, sabe, seu trabalho em Deus. Comece a entender que Deus é quem te sustenta, Deus é quem te guarda. Deus é o nosso Salvador. Agindo Ele, quem impedirá? Guardando Ele, quem pode nos prejudicar? Então centralize a sua vida em Deus. Isaías 30, versículo 21, diz assim, os teus ouvidos ouvirão a palavra do que está por detrás de ti, dizendo, este é o caminho, andai nele, sem vos desviar, nem para a direita e nem para a esquerda. Quando você centraliza a sua vida em Deus, o Espírito Santo está lá nos teus ouvidos. É por aqui, conduz aqui, toma essa decisão, toma essa escolha. Você vai saber conduzir a sua casa, você vai saber conduzir a sua família, você vai romper, porque o Senhor está te direcionando. Agora, a partir do momento, querido, que a gente perde o foco de Deus, que Ele não é mais o centro da nossa vida, o centro se tornam os problemas, o centro se torna o medo, a dúvida, e isso começa a nos atemorizar. Rompa com esse impedimento espiritual e centralize a sua vida em Deus. Segundo, diga, confiar em Deus. Versículo 13, Êxodo 13, 13. Êxodo 13, 13. Aleluias. 13, 13. Diz assim o texto: contudo Moisés disse ao povo, não estejais assim receosos, tenham calma, estejam em paz, e hão de ver a forma maravilhosa como o Senhor vai nos salvar hoje. A forma maravilhosa de como o Senhor vai nos salvar hoje. Você confia em Deus que hoje mesmo você viverá um rompimento na sua vida? Querido, esse povo, eles precisavam ter essa confiança. Confiança em Deus traz em nós paz. Quando a pessoa está desesperada, meu Deus, e agora, Senhor? Ela não está confiando em Deus. Confiança que você tem em Deus vai gerar no seu coração paz. E Moisés está dizendo isso. Não fique assim. Tenham calma, estejam em paz. Deus está esperando que você se acalme. Quietude, confiança nele. Senhor, eu estou em paz com essa situação porque eu confio em Ti. Meu Deus, está difícil, mas eu tenho paz agora. Eu vou deitar essa noite sabendo que o Senhor cuida de mim. Eu vou dormir tranquilo, Senhor, com paz no meu coração. Eu não vou deixar o desespero, o medo me atormentar, porque Tu és Deus, Tu és Deus. Aleluia, Jesus. Tu és Deus. Confie no Senhor, querido. É ter a convicção de que Ele é suficiente. Confiar em Deus é saber que Ele é tudo que eu preciso, que Ele é tudo para mim, que Ele é suficiente na minha vida. Deus é tudo que você precisa.
Você não precisa se desesperar, confie no Senhor. Você não precisa de 1000 maneiras de resolver a sua vida. Nós precisamos de Deus centralizado na nossa vida. É dele que nós precisamos. Aleluia, Jesus. 2 Coríntios 2, versículo 14 diz: graças a Deus, que sempre nos faz triunfar em Cristo. Você entendeu esse versículo? E graças a Deus, que sempre nos faz triunfar em Cristo, e por isso nos manifesta em todo lugar a fragrância do seu conhecimento. Irmãos, tem tantas situações que eu digo assim: Senhor, eu sei que é contigo, porque não depende de mim, e eu confio no Senhor. Aleluias. Diga assim: Senhor, eu declaro agora minha confiança em Ti. Eu abro mão de todas as outras confianças e seguranças e confio no Senhor. Me apoio em Ti. Tu és o centro da minha vida, da minha casa, da minha família, em nome de Jesus. Em Atos 2,42 diz: e a alma de cada pessoa havia pleno temor. Esse temor também significa confiança. E muitos feitos extraordinários e sinais maravilhosos eram realizados pelos apóstolos. Aquele povo vivia o milagre, vivia o rompimento, vivia muitos milagres, porque a vida deles estava centralizada em Deus. Havia temor, confiança no Senhor. E por último, querido, exercitar a fé. Diga: exercitar a fé. Êxodo 3,15 diz assim: o Senhor falou a Moisés: não precisa continuar a clamar por mim. Diz ao povo que avance, que marche. Diga assim: fé é ação. Irmãos, Moisés já havia clamado, o povo já havia clamado, e Deus falou assim: tá bom, agora não é hora de clamar mais, é hora de agir, é hora de exercitar a fé. Você tem uma medida de fé que Deus já te deu. Execute, exercite a sua fé. Nenhum milagre acontece, nenhuma barreira se rompe sem que haja fé. Exercitar a fé é usar a fé. Usar a fé, querido, exercitar é seguir a palavra de Deus, se mover pela palavra de Deus. Quando a palavra de Deus é liberada, você obedece ela, você se move por aquela palavra, você exercita a fé. A mulher do fluxo de sangue viveu isso. Ela executou, ela se moveu pela fé. Se eu apenas tocar, serei curada. Seja qual for, querido, a situação que você está precisando de rompimento, se for familiar, espiritual, financeira, emocional, física, nós vamos fazer algo aqui nessa noite, e o Senhor vai dar uma resposta sobrenatural. Aleluias. A pastora pediu para que vocês pudessem orar de 2 em 2, e vocês oraram. Agora vocês não vão fazer isso mais. Vocês vão exercitar a fé. É hora de marchar. Então se coloca de pé em nome de Jesus. É hora de marchar. Quero pedir apoio dos obreiros aqui à frente, a óleo e unção, por favor.